Boa noite. Que Jesus, nosso querido Mestre, derrame sobre todos nós e nossos familiares a luz divina, dando-nos a paz, a calma e a paciência, para descobrirmos mais sobre essa filosofia, ciência e religião que Kardec ordenou para o nosso entendimento e melhoramento espiritual e moral. Estamos fazendo uma série de históricos sobre vultos espíritas. Espíritas que nos deixaram um legado de experiências físicas e de dores, mas como também de felicidade em suas vias terrenas. Hoje nós vamos falar de Jerônimo Mendonça, o famoso gigante deitado. Então, só para vocês terem uma noção da época em que ele viveu e o que ele fez durante sua vida. Ele nasceu em 1º de novembro de 1939 e faleceu dia 26 de novembro de 1989. Então ele viveu 50 anos da vida terrena. Ele foi contemporâneo total de Chico Xavier, como foi um participante e um estudioso junto com Chico Xavier. Porque Chico Xavier, quando ele nasceu em 1910, aliás, me perdoe, quando Jerônimo nasceu em 1939, Chico Xavier já contava com 29 anos. Mas mesmo assim, Jerônimo Mendonça morreu em 89, antes do desencarne do Chico Xavier, que foi em 2002. Esse mineiro nasceu em Ituiutaba, no dia, como eu falei, 1º de novembro de 1939. E ele era filho de Altino Mendonça e de Antônia Olímpia de Jesus, sendo o 9º filho de uma irmandade de 10. Eles eram 10 irmãos, mas ele foi o 9º. Ele teve uma infância muito pobre, cheia de privação, e seus pais eram muito pobres, analfabetos, e lutavam arduamente pela sobrevivência. A mãe lavando roupa para fora e o pai fazendo bicos de fazenda em fazenda em Minas Gerais. Conta em uma de suas histórias, com muito humor, que o único par de sapatos que o Jerônimo Mendonça teve em sua adolescência, foi achado no lixo, quando tentava entrar no cinema, que era uma das coisas que ele adorava. Com 13 anos, ele foi levado ao cinema. E de lá ele, saindo do cinema, foi conhecer a igreja presbiteriana, na qual foi protestante até os 15 anos. Ele era um membro bastante ativo, dava até palestras na igreja com 15 anos. Enquanto sua saúde lhe permitiu, ele participou ativamente de excursões com os jovens da Mocidade Espírita. Isso quando ele estava com 16 anos. Aos 17 anos, olha que interessante, ele se revelou um bom jogador de futebol, mas começou a sentir dor da doença que acabaria por imobilizá-lo, que foi a artrite reumatoide. Já na puberdade, Jerônimo começou a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e nos tornozelos. Esses pontos do seu corpo passaram a inchar, e já aos 18 anos
andava com muita dificuldade. Então vocês vão entender, nesse andar da vida de Jerônimo, o porquê que ele foi chamado o gigante deitado. Aos 19 anos, começou a usar muletas e, sem encontrar uma cura na medicina, teve que parar de trabalhar. Então ele foi gradativamente a uma cadeira de rodas e depois, finalmente, para uma cama ortopédica, me perdoe, onde realmente ele vivia deitado. Por isso o seu codinome. Após a desencarnação da sua avó, começou a se debater mentalmente, principalmente do problema cruciante da morte e do destino da alma, tendo ele um espírito muito indagador. Ele não se sujeitou aos horizontes estreitos da igreja que ele participava, no que tange principalmente a crença em Deus. O conceito de uma vida única e de uma salvação limitada que eles tanto apregavam. A amizade com um espírita fê-lo converter-se à doutrina espírita. O amigo esclareceu-lhe as dúvidas da vida além-túmulo e conseguiu acalmá-lo. Mesmo assim, ele teve vários empregos, porém as dores se agravaram, não lhe deram tréguas e o impediram de permanecer por muito tempo no mesmo trabalho, e era sempre obrigado a se afastar. Ele foi balconista, foi entregador de jornal, foi redator-chefe de uma revista e professor. Seu passatempo preferido, como eu falei, era o cinema, que ele era fascinado pelos filmes do Tarzan, que deram inclusive a ele esse apelido. Então, desde jovem, ele já mostrava muito interesse pelo espiritismo, frequentando o centro espírita que tinha já na cidade. É óbvio que eles levavam ele até lá. Certo dia, isso ainda um pouco antes dele estar acamado, ele tinha ido ao cinema assistir e o vento levou. E chega no cinema e não existia nenhuma poltrona vazia. Jerônimo ficou 4 horas em pé no fundo da sala. Ao terminar o filme, estava petrificado, com a grande vibração de dor nos membros inferiores. Foi aí realmente que começou a jornada dolorosa e a difícil da paralisia, como ele mesmo conta na sua autobiografia. Passou 3 meses deitado, plenamente impossibilitado de se locomover. Mesmo assim, a reumatoide foi progressiva e o quadro enfermo de Jerônimo era tão desolador que mesmo sob efeito de medicamento não funcionava. Os seus amigos tiveram que fabricar essa cama especial que ele viveu mais de 30 anos e colocar sobre o peito dele um saco de 30 quilos para que ele pudesse suportar a dor. Aquela pressão que dava no seu corpo o auxiliava a não sentir a dor ou a suportar a dor. Nesse ínterim, um amigo dele, vendo que ele... Dá licença. Que ele gostava muito de sair, o que fez? Lhe deu uma Kombi de presente. E dessa Kombi, seus amigos adaptaram a cama dele dentro da Kombi. Então ele ia deitado para tudo quanto é lugar. Era uma cama móvel em que ele ficava deitado, porque ele não podia nem ficar em pé de tanta dor. Então, assim, eles conseguiram transformar seu leito numa tribuna ambulante.
Ele deu palestras no Brasil todo. E por meio dela que conseguiu realizar um grande e valioso trabalho. Devemos lembrar que tanto ele, Jerônimo Mendonça, como Eurípides Basanufo vieram e deram palestras aqui em Londrina, na Casa do Caminho, junto com o Dr. Júpiter. Inclusive tem essas memórias gravadas aqui na Casa do Caminho. Isso tanto que ele morreu em 89 e já existia a Casa do Caminho aqui em Londrina. Quem o conheceu afirma que ele estava sempre rindo, gostava de um papo maravilhoso e de cantar também. Certa vez, o Dr. Fritz disse-lhe que ele tinha a doença de 3 Cs, 3C, que é cama, karma e calma. Para você ver que ele, vivendo numa cama, com aquele karma, ele tinha uma calma maravilhosa que conseguia transferir isso para o próximo, para as pessoas que vinham pedir conselhos para ele. Então, os amigos ainda continuavam a levá-lo sempre no cinema e também em outros lugares para se distrair. Estando, inclusive, no cinema, uma moça tropeçou na cama de Jerônimo Mendonça e explodiu. Mas não é possível! Aonde eu vou está esse aleijado? Vou a uma festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, ele está. Jerônimo pensou, acalmou, pensou, e agora? A moça está revoltada, nervosa mesmo. Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la mais ainda. O que dizer? E saiu com essa. Mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Ela olhou atônita para ele e começou a rir. Riram juntos e ficaram muitos amigos. Olha que impressionante. Permaneceu assim cerca de 32 anos preso a esse leito paralítico e com um agravante maior ainda. Ele começa a perder a visão. Quase não dormia. Aproveitou para estudar bastante o espiritismo enquanto ele enxergava. E quando ele ficou cego, os amigos liam para ele os livros espíritas para que ele adquirisse mais fé, adquirisse mais conhecimento do espiritismo. Nunca lhe faltaram amigos. Mas certa vez, um repórter lhe perguntou o que é a felicidade. Sabe o que ele respondeu? A felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Em outra ocasião, ele disse: eu casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Então, tem tantos casos de uma pessoa que teve tantos problemas na vida, mas que exalava felicidade para os outros. Para tudo, ele tinha uma resposta que não irritava, que não deixava a pessoa desajeitada, nada. Eu vou contar agora para vocês alguns casos da vida desse vulto maravilhoso do espiritismo. A primeira história foi no enterro. Quando o cortejo seguia para o cemitério, sua Kombi estava logo atrás. Retirado do caixão, quando as pessoas se dirigiam para o local, uma pessoa alcoolizada passava.
Vendo os amigos lhe carregando a cama, né? O alcoolizado exclamou: nossa, 2 defuntos? Esqueceram o caixão deste? Então, Jerônimo aprendeu a não se revoltar com comentários infelizes. Gostava de citar uma frase que Cairbar Schutel sempre falou: melindres é orgulho ferido. Olha essa segunda história. Ele foi numa palestra do Divaldo Pereira Franco. E a cama do Jerônimo, em evidência lá na frente, para não atrapalhar os que chegavam, os que quisessem passar, novamente, em certo momento, aproximou-se um homem alcoolizado e disse-lhe: paralítico, levanta e anda. E Jerônimo lhe disse: depois, meu amigo, depois, porque ele temia que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra. Paralítico, levanta-te e anda, insistiu o bêbado. Daí o que ele falou? Bem que eu queria, mas não consigo, falou baixo Jerônimo, tentando chamar o homem à razão. O bêbado saiu desconsolado e falou: ô homem de pouca fé. Para vocês verem que tudo ele participava, e assim o bêbado saiu ali da palestra. Outra também, que foi muito bacana, sempre com alguém ou fazendo palestra ou sendo enterrado, que ele costumava ser muito requisitado na prece de despedida por ocasião de desencarnação de desconhecidos. E um dia próximo ao túmulo, coube-lhe a palavra. Depois, emocionadas, as pessoas foram saindo, conversando, e esqueceram o Jerônimo lá no cemitério. Altas horas da noite, quando os amigos foram visitá-lo em casa e ele não estava, é que se lembraram do cemitério indo buscá-lo. Em ocasiões como essa, ele exercitava a resignação. Tinha que esperar que se lembrasse dele, até para um cafezinho ou um copo d'água. Olha, como é que pode ter pessoas assim? Quando que nós chegaremos a um ponto de deixarmos de ser tão imperfeitos e pararmos de reclamar as dores pequenas que nós sentimos? Outra história também. Um certo dia, um senhor foi orientado pela irmã de Jerônimo para que ele fosse fazer uma visita a seu irmão. E assim o fez. Quando chegou à casa, ele foi convidado a entrar e, ouvindo o barulho do pessoal nos fundos da casa, para lá se dirigiu. As gargalhadas de Jerônimo sobressaíam à distância. O homem estava tão desesperado que, ao ouvir os risos, virou-se e disse: Dona Terezinha, é esse homem que vai me confortar? Fez-se silêncio. O senhor foi chamado e apresentado. Jerônimo, aqui está um senhor que veio de São Paulo só para conversar com você. Por certo, desejará fazê-lo sozinho. Daí todo mundo, todos os amigos que estavam em volta de Jerônimo, se retiraram e o senhor tomou a palavra. Olha, moço, eu era uma pessoa muito rica. Até uma semana atrás. Eu tinha uma fazenda com eletricidade, com todo o conforto da vida moderna. Até campo de aviação tinha. Tinha tudo. Fui tão incauto que ao fazer a venda da fazenda, passei a escritura completa, passei todos os direitos por confiança
e recebi uma nota fria. Jerônimo estranhou. O que era uma nota fria? Ele nunca tinha ouvido falar desse termo. Daí ele explicou: é uma duplicata sem valor. Eu não tive nem condições de reclamar. O advogado falou que era perda de tempo, pois eu já tinha passado tudo em nome do novo proprietário. A minha família antes se tolerava porque nós convivíamos por bilhetes. E nos meus weekends, nos meus finais de semana, a minha esposa nos seus chás, os filhos iam onde queriam. Agora todos vêm em cima de mim, me cobrando o conforto e me cobrando a fazenda. Eu não resisto a essa situação. Estava na farmácia, justamente comprando remédio para dar o fim à minha vida, quando apareceu um amigo que perguntou: para que você quer isso? Como ele sabia do negócio que eu fiz e do meu desespero, ele falou: eu não admito que você compre esse remédio. Eu respondi: como? Você não manda na minha vida? Aí, sabe o que ele me disse? Ah, vou deixar, sim, você cuidar da sua vida se você prometer que vai conversar com Jerônimo Mendonça em Ituiutaba. Eu lhe dou a passagem. Ele me deu a passagem e aqui estou. Mas acho que eu perdi tempo, porque você é uma pessoa feliz que não sabe o que é sofrimento alheio. Jerônimo Mendonça olhou para ele e disse: meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo. Você perdeu uma fazenda maravilhosa, mas vamos supor que essa criatura que lhe comprou a fazenda voltasse agora e lhe perguntasse: você quer trocar a fazenda por um olho seu? Daí o homem respondeu: ah, Jerônimo, que bobagem é essa? Isso é conversa que se fale. Não. O olho não. O olho é muito precioso. Então vamos supor um braço. Daí o homem de novo: ah, mas que bobagem. Que conversa. Onde já se viu isso? Daí diz assim: ah, meu amigo, eu cheguei à conclusão que você não é pobre. Você não é miserável. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. O homem ficou pensativo e, ao sair dali, mudou a sua maneira de pensar. Sempre que ele podia, ele voltava à casa de Jerônimo Mendonça para trocar ideias e acabou se tornando um trabalhador da seara espírita. Então, meus amigos, para vocês verem que a hora que você adentra o espiritismo, você se sente energizada com toda a dor que você sente. A dor faz com que você pense mais em Deus, pense mais na espiritualidade, pense mais no próximo. Um vulto como Jerônimo Mendonça, que ficou 32 anos na cama, fazendo palestras, não era em live como eu estou fazendo agora, era deitado numa cama, indo numa Kombi de cidade em cidade. Dentre outras instituições, como creches, Jerônimo fundou os centros espíritos Ceareiro de Jesus, Manuel Augusto da Silva, e o Lar Espírito Pouso do Amanhecer. E ainda por cima escreveu livros que vale a pena vocês lerem, para vocês verem a beleza de um espírito desse. Os livros, vocês só colocarem o nome de livros de Jerônimo Mendonça na internet, vocês conseguirão ver que é O Crepúsculo de um Coração,
que ao cadeira de rodas, nas pegadas de um anjo, escaladas de luz, de mãos dadas com Jesus, e 14 anos depois em coautoria. Sempre Chico Xavier auxiliando-o. E ele nos deixa mensagens maravilhosas de Jesus, em que na escuridão da cegueira dele, ele conseguia ver aquela luz maravilhosa irradiada por Jesus, dos anjos que o acompanhavam, fazendo com que seu coração brilhasse cada vez mais. Essa é a história de O Gigante Deitado, que nos fez a visita. 89 eu já estava aqui, eu não soube que ele estava dando uma palestra na Casa do Caminho, mas quando eu comecei a ler sobre ele e ler os livros dele, me encantei e achei que era um assunto maravilhoso para contar para vocês. Que Deus abençoe a todos, que ilumine mais esta noite, que as luzes do infinito, do universo, de Deus, de Jesus e da espiritualidade recaia sobre vocês e todos os seus familiares nesta noite maravilhosa. Muito obrigado a todos e boa noite.